Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, meus queridos irmãos e filhos da comunidade católica Nova Aliança, mais uma vez estamos juntos, agora para refletirmos o segundo pedido que fazemos no Pai Nosso, conforme Jesus nos ensinou. Venha a nós o vosso reino. Essa é a primeira parte deste pedido e está no nosso vídeo de número 16. Hoje é dia 25 de agosto, em que celebramos a memória de São Luís da França. São Luís, que viveu no século XIII, portanto, contemporâneo de Santo Tomás de Aquino, né? Vou falar disso no final. Então, antes de mais nada, peço a vocês que, ao terminarem de assistir este vídeo, deem o seu gostei. E se você não tiver gostado, nos dê sugestões para que possamos melhorar. Depois você pode postar um breve comentário e não deixe de compartilhar com os seus grupos fora da comunidade, entre seus amigos, seus parentes, né, seus vizinhos, aqueles grupos onde vocês costumam se comunicar. Então, nesse momento, vamos nos colocar na presença de Deus e digamos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nos consagremos ao Espírito Santo. Espírito Santo, consciente e livremente, como filha de Deus, ao vosso dispor coloco os dons mais preciosos que eu recebi do Pai, a vida e a liberdade. Podeis dispor de mim como, quando e quanto quiserdes. Inspirai-me sempre na oração e na ação, no pensamento e na intenção, no ouvir, no calar e no falar. Nenhuma fibra do meu corpo, da minha alma e do meu espírito se mova, senão pelo vosso sopro de vida. Por vossa inspiração, eu possa conhecer a vontade do Pai e fortalecer-me no seu incondicional e amoroso cumprimento, a fim de que eu seja sempre radiante manifestação do seu amor. Dai-me o que não sei, nem ouso pedir. Tirai de mim o que não consigo ou não quero vos dar. Com toda a liberdade fazei de mim uma verdadeira e amorosa escrava do Senhor. Tudo isso vos peço e espero, para o bem da Santa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora e em nome de Jesus. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Nova Aliança, ensinai-nos a obedecer. Eu vou me inspirar hoje no Catecismo Romano e vou comentar 2 pontos de um comentário a respeito dos pontos que estão no Catecismo Romano. Vocês vão entender o que eu vou falar. Então, hoje
nós vamos ver 2 pontinhos do Catecismo de Trento. O reino de Deus é o Evangelho, é a boa nova que Jesus veio trazer, e a boa nova é o próprio Jesus. O reino de Deus é Jesus Cristo. E em que consiste esse reino de Deus? Né? Então, o reino de Deus é o Evangelho. Nós estamos comentando o Catecismo do Concílio de Trento, que diz o seguinte: a meta para a qual todo o anúncio do Evangelho aponta e persegue é o reino de Deus, o reinado de Deus. Então, qual é a missão da nossa comunidade? É ensinar aquilo que Jesus deixou para que a sua Santa Igreja transmitisse para nós através dos apóstolos e dos seus sucessores. Nós vamos então perscrutar alguns pontos do Evangelho, do Novo Testamento, na verdade, né? Onde nós vamos perceber a insistência com que se fala do reino de Deus. Em primeiro lugar, nós temos o precursor de Jesus Cristo, São João Batista, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 3, versículo 12. São João, o Evangelho nos apresenta São João no deserto da Judéia e proclamando: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Convertei-vos. Se há um grito que, mais do que nunca nos nossos tempos, está necessitado de encontrar eco no coração da humanidade, é este grito de São João Batista. Convertei-vos. Quando nós estamos pedindo por alguém, quando nós estamos intercedendo por alguma situação que certamente envolve pessoas, procuremos nos inspirar nesta palavra de São João Batista. Peçamos antes de tudo a conversão do coração das pessoas por quem nós intercedemos. A conversão do coração das pessoas para deixarem-se dominar pelo Espírito Santo, para que o reinado de Jesus se instale no seu coração. Quando Jesus começa a sua pregação, ele também anuncia o reino dos céus, o reino de Deus. Vamos ao capítulo 4 do evangelista Mateus, nos versículos 16 e 17. Jesus começa se referindo a uma profecia de Isaías. O povo que estava nas trevas viu uma grande luz. Para os habitantes da região sombria da morte, uma luz surgiu. A partir de então, Jesus começou a anunciar: convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Vejam que Jesus repete o mesmo apelo de São João Batista. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Eu pus de propósito o versículo 16, porque essa parte da profecia de Isaías é muito oportuna e de uma atualidade impressionante. O povo que estava nas trevas viu uma grande luz.
Meus amigos, meus irmãos, meus filhos, o que vocês acham dessa palavra? Será que essa palavra se refere apenas ao povo daquele tempo de Isaías ou do tempo de Jesus? Não. Olhe para a nossa sociedade, vejam a nossa sociedade. Prestem atenção nos acontecimentos, nas coisas que estão hoje a olhos vistos. Se não é o domínio das trevas, o domínio da sombra da morte, como diz aqui. Mas o profeta Isaías joga uma luz sobre essas trevas. Uma luz surgiu. Com a vinda de Jesus a este mundo, as trevas são expulsas. As trevas têm que se afastar quando Jesus chega. Não é que as trevas se afastam para Jesus chegar. Não. Elas são obrigadas a se afastarem porque a luz adentrou aquele espaço interior no coração das pessoas, no meu coração. Nós ainda carregamos no nosso interior alguns bolsões ou bolsinhas de trevas, onde o reinado de Deus não é pleno. Qual é o nosso esforço de conversão constante e permanente todos os dias? É esta de deixar que a luz de Deus ilumine esses cantos, esses recantos, esses cômodos da nossa casa interior, expulsando a treva do pecado, por menor que seja. Caprichar nisso, gente. Se queremos que o reinado de Jesus se instale neste mundo, ele precisa começar do coração de cada um de nós. Quando Jesus começa, dá sequência à sua pregação, e no capítulo 5, São Mateus começa o Sermão da Montanha, nos apresenta o sermão de Jesus. Mateus coloca a primeira bem-aventurança, a primeira beatitude, que ilumina as demais que vêm logo depois, com estas palavras saídas da boca de Jesus. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Quer dizer, aonde é que o reinado de Deus, o reinado do nosso Pai do céu, trazido por Jesus a este mundo, se estabelece num coração pobre, humilde, que se sabe terra. Nossa Senhora é nosso grande modelo. Ontem eu me confessei e o padre me deu como penitência meditar e glorificar a Deus junto com Nossa Senhora no cântico do Magnificat. E eu rezei todo o cântico, mas a versão da Bíblia que eu estou usando, do padre Matos Soares, diz assim: ele olhou a baixeza da sua serva. Meu Deus! Se Nossa Senhora se autoproclama assim como a baixeza, ela se vê na sua baixeza, imagina cada um de nós. Como é que nos classificaríamos diante da humildade de Nossa Senhora? Por isso, o reino de Deus no coração da nossa Mãe Santíssima foi pleno. Deus teve
sobre Nossa Senhora o domínio pleno, porque ela foi humilde. E onde está a humildade, as aspirações poderosas, o desejo de impor a nossa vontade, perde a força, perde o seu poder. E ali domina o poder do querer de Deus. Venha a nós o vosso reino. Quando, numa passagem da vida de Jesus, o povo quer segurá-lo, né? Não deixar ele ir embora. Estamos em Lucas, capítulo 4, versículo 42 e 43. Jesus faz uma declaração importante. Vamos ao texto. De manhã, bem cedo, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. A gente sabe o que Jesus vai fazer no deserto, né? Quando ele se afasta da multidão e se refugia num lugar onde ele pode estar a sós com o Pai. Lembrem-se que neste ano de 2022, abençoado ano do nosso retorno presencial aos nossos cursos, até a dispensa da máscara, né, com os devidos cuidados. Lembrem-se que o nosso selo condutor, né, a palavra condutora do nosso ano pastoral é este: orai sem cessar. Isto significa que, ao longo do nosso dia, ficamos ruminando aquilo que, quando vamos ao nosso deserto, Deus fala ao nosso coração. Então, Jesus se refugiou no deserto, saiu da multidão, mas as multidões o procuravam, e depois, quem procura acha, né, gente? Encontraram Jesus e tentavam impedir que ele as deixasse. Acho que isso acontece um pouquinho com a gente, né? Quando nós estamos rezando e a inspiração está em alta, né? Nós estamos assim cheios do Espírito Santo, Deus está falando muito, muito vibrante no nosso coração. Qual é a nossa tendência? Ah, que bom, Jesus, nós estarmos aqui, né? Vamos fazer, aliás, 2 tendas, uma para você e uma para mim. Ai, que delícia. Pois é, mas a multidão está lá embaixo esperando a gente, né, gente? O nosso trabalho, o nosso serviço, né? Não é só serviço pastoral, não. Mas o serviço, não é só também o serviço missionário, o dever de Estado de cada um de nós. Então, ali onde a minha vocação, seja na vida matrimonial, celibatária, religiosa, sacerdotal, eu sou chamada a anunciar o reino de Deus, né? Mas Jesus disse para eles: vocês querem me segurar? Não vão me segurar. Por quê? Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus. Olha que bonito, na boca de Jesus. Eu devo anunciar a boa nova, que é Ele mesmo. Do reino de Deus, que é Ele mesmo, também a outras cidades. Eu devo estar presente em outras realidades, pois é para isso que eu fui enviado. É para isso que eu fui enviado. Depois seria um tempo de férias, sabe? Um para-casa importante. Se você perscrutar os evangelhos e procurar esses versículos em que Jesus diz: para isso eu fui enviado. Uma outra passagem nos mostra Jesus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, que é o capítulo chamado, né, o Sermão da Missão, Sermão dos Missionários, capítulo 10 de Mateus, versículo 7. Jesus dá uma missão aos 12. No vosso caminho, proclamai:
O reino dos céus está próximo. Né? Está à altura da sua mão. É você abrir. Abra o coração. O reino de Deus está ali. Dê uma chance para Deus entrar na sua vida como Rei, Senhor, né? Aceite se submeter numa mínima coisinha e vocês vão ver o efeito dessa atitude simples, né? Mas ao longo da sua caminhada, de cidade em cidade, né? Jesus se encontra com 3 pessoas especiais e nós vamos ler um encontro. Lucas 9, 59 e 60. Jesus passa por uma pessoa e diz: segue-me. Mas essa pessoa responde para Jesus: permita-me primeiro enterrar meu pai. Não é que o pai tinha morrido. Mas, Jesus, eu vou sim falar um sim para você, generoso, eu vou te seguir. Quando meu pai morrer, tá? Outras pessoas podem falar assim: quando me aposentar, Jesus, eu vou seguir você. Né? Quando eu ficar viúva, eu vou seguir você. Jesus falou o quê para aquela pessoa e fala para você que talvez já tenha recebido assim muitos apelos aqui dentro do seu coração e você não tenha coragem, né, de romper com esse apego. Quando acontecer isso, eu faço aquilo. Não. Jesus diz assim: meu filho, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Mas tu vai e anuncia o reino de Deus. Algumas pessoas, as pessoas têm a sua vocação, mas você tem a sua vocação, o seu chamado. Presta atenção. Eu quero que Jesus seja o meu rei. Eu rezo o Pai Nosso, gente, o segundo pedido que eu faço a Deus. Venha a nós o vosso reino. Quando o reino de Deus chega, através de um apelo, eu falo: espera um pouquinho aí, agora não. Daqui a pouco, no mês que vem. Não dá, né? E, finalmente, durante os 40 dias que Jesus passou aqui no nosso mundo, depois de ressuscitado, todas as suas palavras são a respeito do reino de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Depois da sua paixão, Jesus se mostrou vivo a eles com numerosas provas. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando do reino de Deus. O que é que Jesus falava antes da sua paixão, morte? Do reino de Deus. Depois de ressuscitado, ainda neste mundo, antes da sua ascensão, qual era o assunto que Jesus mais falava, recomendava? O reino de Deus. Qual é a nossa missão? Anunciar que o mundo só terá paz, justiça. O mundo só terá sossego, gente, quando o reinado de Deus se estabelecer no coração de cada um de nós, começando por mim. Nós podemos acrescentar ainda as parábolas do reino de Deus. Mas nós vamos parar por aqui. Eu quero só motivá-los, né?
a pesquisar um pouquinho mais, ir além daquilo que eu estou falando para vocês. O segundo ponto, então, como eu anunciei no começo, é em que consiste o reino de Deus. No ponto, um comentário mais para frente um pouquinho do Catecismo Romano, eu vou ler aqui para vocês. Da antiga até a nova aliança, o reino de Deus tem um sentido muito simples, mas amplo e muito claro. Reino de Deus significa o poder que Deus tem sobre todo o gênero humano e sobre toda a criação, sobre todo o universo. Igualmente podemos dizer que o reino de Deus significa também a providência com a qual Deus tudo governa, exercendo o pleno domínio sobre todas as coisas que ele criou, mantém e sustenta. Se nós pudéssemos enxugar o sentido desta descrição do que seja o reinado de Deus, o reino de Deus, do alcance que tem quando nós rezamos, venha a nós o vosso reino, Pai. Podemos resumir assim: Deus tem o supremo, único poder sobre todo o gênero humano, sobre toda a criação, sobre todo o universo, e por isso ele não só governa com a sua providência, mas ele mantém e sustenta através do pleno domínio que ele tem como Criador. Como é que nós rezamos o credo? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Todo o poder é do Pai, que foi dado ao Filho. Todo o poder me foi dado, no céu e na terra. Isso, gente, independente do meu querer, independente da ideologia, independente das minhas convicções pessoais, contrárias, nós precisamos ter isso muito claro. Vamos dar uma olhadinha no Antigo Testamento, duas citações maravilhosas. Primeiro é do Salmo 95, um dos salmos invitatórios, né? Que nós rezamos antes do ofício das leituras ou antes do ofício das laudes. No versículos 4 e 5, o salmista reconhece nós com ele, né? Quando ele reza assim: na sua mão, na mão de Deus, estão os abismos da terra, são suas as alturas dos montes, é dele o mar, foi ele quem o fez, e a terra firme suas mãos a modelaram. Olha que maravilha, suas mãos a modelaram, como o divino oleiro. Lembra do ano passado? O nosso selo pastoral, né? Como barro nas mãos do oleiro. Isso quer dizer, deixar que Deus nos molde à sua vontade, porque eu quero que o reinado de Jesus se instale no meu coração. Então vamos rezar com mais atenção, né? No livro de Esther, um livro histórico, né? No capítulo 17, nas letras de B a letra E, Mardoqueu reza assim, pedindo a Deus, que ele estava percebendo que o Amã ia dizimar o seu povo. Então ele e a rainha Esther rezavam assim: ó Deus de Abraão,
Deus de Isaaque e Deus de Jacó, tu és bendito. Senhor, Senhor, Rei Todo-Poderoso, em teu poder estão todas as coisas, e não há quem possa resistir à tua vontade, se decidires salvar Israel. Pois tu fizeste o céu e a terra, e todas as maravilhas que se encontram na abóbada celeste. Tu és o Senhor de todas as coisas, e não há quem possa resistir à sua majestade. Confrontemos o pedido que nós fazemos do Pai Nosso com o reconhecimento dessas coisas que Mardoqueu rezou convictamente. Aquilo que nós rezamos, venha a nós o vosso reino, coincide com o reconhecimento que eu devo estar nas mãos de Deus, deixar que Ele encaminhe a minha vida do jeito dele. Ainda em que consiste o reino de Deus, mais um trechinho do catecismo. O conceito de reino de Deus se aplica ao governo e à providência com os quais Deus guia os homens sobre a terra, sobretudo os justos e os santos. Já falei há poucos minutos atrás sobre isso, mas duas citações do Antigo Testamento nos encantam. É um rei que está conversando com o seu Deus, está reconhecendo que o Senhor é o seu pastor. E por isso nada lhe falta. Um rei que reconhece a supremacia do Senhor sobre ele, um poderoso deste mundo, mas sobre ele está um poder infinitamente maior. Deixar-se pastorear por Deus. Que ele encaminhe a sua história. E o segundo, mais uma palavra do Antigo Testamento, em Isaías 33, 20 e 22. Olha bem para Sião, a cidade de nossas festas. Sião, né? A Nova Jerusalém. Teus olhos hão de ver Jerusalém, uma moradia segura, tenda que nunca se desmonta, cujos ganchos nunca saem do lugar e cujos cordões nunca se soltam. Depois você vai lá na sua Bíblia, vai devagar mastigar isso daqui. Pois lá estará o Senhor, um governante para nós. Num lugar de rios com largos canais, onde, porém, não navegam grandes barcos com remadores, nem navios de guerra. Tempo de paz. Será o Senhor o nosso juiz, o nosso legislador, o nosso rei e salvador. Portanto, resumindo, e olhando para a nossa realidade de hoje aqui, Brasil, particularmente, mundo, de um modo geral, juízes, legisladores, governantes são e devem estar submissos ao reinado de Jesus. Estamos falando do governo social de Cristo. Ah, que negócio é esse? Pois é, quando Jesus for reinante no coração dos grandes deste mundo, que se sentem pequenos, humildes, né, na baixeza de sua serva, como diz Nossa Senhora, então Deus será tudo em todos. Quero terminar com esta passagem da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 27 e 28. Deus pôs tudo debaixo de seus pés, dos pés de Jesus. Quando ele disser,
Jesus disser: tudo está submetido, Pai, tudo está de acordo, tudo está no lugar que você determinou que eu pusesse. Isso, evidentemente, não inclui aquele que lhe submeteu todas as coisas, mas quando tudo lhe estiver submetido a Jesus, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Meus queridos, ainda tinha um pedacinho, mas eu tenho que encerrar. Não vou encerrar agora não. É uma tragédia para mim, por causa da minha incompetência, gente. Não é gravar o vídeo. É a preparação do material e o pós gravar o vídeo. É o enviar para a edição. Mas eu vou ser fiel à inspiração de Deus. Hoje, estamos fazendo memória de São Luís, rei da França, né? São Luís nasceu em 1214 e faleceu em 1270, século XIII. Exatamente no século de Santo Tomás de Aquino. Veja, Santo Tomás nasceu em 1225 e faleceu em 1274, né? Estamos na Idade Média. Quando falam, né, a Idade das Trevas, do obscurantismo, a Idade Horrorosa, não sabem o que estão falando, né? Foi um período de muitos santos. Vejam, qual foi o período da Idade Média? Começou com a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 depois de Cristo, e terminou quando conquistou-se a cidade de Constantinopla, né? A cidade foi conquistada. Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino, e pelos turcos otomanos em 1453. Então, estamos num arco do século V ao século XV, mais ou menos. Portanto, um século em que Deus reinou no coração de muita gente santa. Que bom. Reforço a necessidade do seu tempo de oração pessoal como uma conversa amorosa, íntima, aberta, amigável com Deus, para você depois ruminar, estudar, né, aprofundar os textos do catecismo que eu estou deixando aqui para vocês. Você vai registrar por escrito o que falou alto ao seu coração e depois você vai partilhar nos seus grupos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.